Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira para a gente bater um papo gostoso a respeito das leis que regem os universos. A gente está aí há umas 2 semanas já sem se encontrar, né? Eu tive algumas questões, depois foi feriado e aí a gente não conseguiu fazer as lives. Mas estamos retomando hoje. Hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio hermético, a segunda lei hermética, dentro das 7 leis universais, dando sequência a uma série de lives que a gente já iniciou nas 2 outras semanas, falando a respeito das 7 leis universais. Hoje é Dali 8 da Lua Cristal. A Lua Cristal nos traz o poder da cooperação. E hoje nós temos o Kim 229, Lua Galáctica Vermelha. Harmonizo com o fim de purificar, modelando o fluxo. Selo o processo da água universal com tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder do espaço. Então hoje é dia da gente purificar, da gente entrar em fluxo, da gente trazer as nossas emoções à tona para poder purificar e entrar no fluxo da vida, sendo guiado pela integridade, sendo guiado pelo poder do espaço, pelo poder de você poder olhar à sua volta e espalhar as suas águas com sabedoria, com integridade, respeitando quem você verdadeiramente é na sua total integridade. Então vamos começar falando hoje a respeito do segundo princípio hermético. Mas antes, essas informações que eu trago aqui de início, lua, dia, Kim, tudo isso faz parte de um conhecimento chamado Lei do Tempo, que nos conecta com as coordenadas do tempo natural, o tempo verdadeiro, o tempo que rege a natureza, não o tempo que a gente conta no calendário. Se vocês têm interesse de saber mais a respeito disso, ou já ouviram falar, mas quer aprender como utilizar isso no dia a dia de vocês, sábado agora, Gama 10, vai começar um curso com a Flávia Toquetti, do Instituto Noosfera. Esse curso são 4 encontros, 4 sábados pela manhã, ao vivo com ela, onde ela dá esse conhecimento básico, mas um básico um pouco aprofundado para você entender o que é a lei do tempo, pegar aí as informações iniciais para você começar a se sincronizar com o tempo natural. E se sincronizando com o tempo natural, você começa a entrar no fluxo natural da vida. E aí muita coisa pode mudar na vida de vocês. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, depois da live, vai lá no meu perfil, @terapeuta.nadiacianelli, que eu vou deixar as instruções de como vocês podem se inscrever nesse curso no stories do meu perfil, tá? Ou vai direto no perfil do Instituto Noosfera, que também tem aqui no Instagram, ok? Bom, vamos lá. Hoje o nosso tema é: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. É o princípio da correspondência, a segunda lei hermética. No Kybalion, isso vem escrito da seguinte forma: como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. O que este princípio quer nos dizer, né? O que ele traz para a gente em termos de reflexão? Ele nos diz que no universo não existe caos, que tudo possui um ordenamento perfeito. E, através do ordenamento perfeito, a gente consegue se alinhar com o nosso propósito, com quem a gente verdadeiramente é, com a nossa verdadeira natureza. Por isso é tão fundamental a gente conhecer as leis herméticas. Na última live que eu fiz, a gente estava falando sobre o princípio do mentalismo, que é a primeira lei hermética. Essa primeira lei hermética, o que ela nos traz de ensinamento? Que tudo é mental, que a gente cria a partir da mente, assim como o todo cria a partir de uma mente universal que cria tudo que existe, né? E a imagem e semelhança deste todo universal nós também criamos a partir da nossa mente. E aí a gente começa a entrar no segundo princípio, a lei da correspondência. Tenho certeza que todos que estão aqui, sendo ou não cristãos, já ouviram essa frase, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ou
que o homem foi criado à imagem do Criador, coisas desse tipo. Por quê? Porque apesar da pessoa ou da família escolher não seguir uma religião cristã, o Ocidente como um todo, a cultura ocidental é atravessada pela cultura cristã. Então, mesmo que você não queira seguir este dogmatismo, de alguma forma esse conhecimento está permeado na estrutura da nossa sociedade. Então, todo mundo já deve ter ouvido isso, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas não é o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não é alguém como nós, né? Não é alguém que possui um corpo, não é alguém que possui uma individualidade. Deus por si só, o conceito de Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele está em tudo, está em todos. E tudo é a semelhança desta energia que dentro dessa estrutura cristã a gente conhece como Deus, ou como Criador, né? Como todo universal, como vácuo quântico. Para qual lado do conhecimento você for, você vai encontrar uma designação para uma conceituação, né? Para esta energia que constrói tudo que existe. E dentro dessa cultura atravessada pelo cristianismo, a gente tem o nome de Deus para tentar nomear aquilo que é inominável, né? Porque verdadeiramente isso é um quantum energético que cria o tempo todo e cria a sua imagem e semelhança. Por que que cria a sua imagem e semelhança? Porque tudo que existe é criação desta mente universal. Se é criação desta mente universal, esta mente universal cria aquilo que ela é. Conseguem compreender a conexão entre a lei do mentalismo e o princípio da correspondência? É muito simples quando a gente começa a fazer essas conexões. E aí a gente entra verdadeiramente no princípio da correspondência. Se nós somos criados à imagem e semelhança da criação, e a criação cria a partir do seu mental, da sua mente universal, nós também criamos a partir da nossa mente. E nós criamos o quê? Aquilo que existe dentro de nós. Por isso, o que está em cima é como o que está embaixo, o Criador é como tudo que é a sua criação, porque ele cria a partir de si mesmo, e o que está dentro é como o que está fora, porque aquilo que existe dentro de cada um é a forma como cada um vai construir a sua realidade. Olha que lindo isso, gente. É de uma simplicidade, uma beleza tão profunda, mas que ao mesmo tempo que é simples, também é complexo. Porque a gente sempre tem a tendência de colocarmos, né, enquanto seres humanos, enquanto homens, acima de tudo, né? Tanto é que dentro do dogmatismo religioso você não fala tudo é criado e feito à imagem e semelhança do Criador. Você fala o homem é criado e feito à imagem de Deus. Por quê? Porque a gente se acha muito superior, né? Mas verdadeiramente, se a gente for olhar em termos de vibração e energia, talvez a gente esteja assim lá na base da pirâmide, precisando caminhar muito para chegar no topo. Mas isso nos diz que nada no mundo, nada no universo é caótico. Tudo possui uma ordem perfeita. Porque se essa consciência, essa onda primordial de criação, essa mente universal, esse todo, ele é onisciente, onipresente e onipotente, isso indica que ele é perfeito. Se ele é perfeito e tudo que ele cria a sua imagem e semelhança, toda a criação é perfeita. Então aquela vida que a gente leva, que a gente olha e vê os erros dos outros, vê os nossos erros, se martiriza porque fez alguma coisa ou tomou alguma decisão errada, ou porque durante algum tempo você agiu de alguma forma
e em algum momento você despertou e percebeu que aquela não era a melhor forma de agir, e aí você fica preso no passado, se martirizando por todo aquele tempo que você perdeu, ou por aquela decisão que você tomou errada, que se você tivesse feito de outra forma, talvez a sua vida estivesse de outro jeito hoje. Nada disso tem função. Porque se tudo é perfeito, tudo é perfeito. Ponto. Tudo é perfeito como é. Pode ser que na sua percepção humana, pequena, não seja perfeito como você gostaria que fosse. Mas isso é o seu ego falando. Diante da construção divina, é perfeito, porque talvez aquilo que você passou, aquilo que você tomou uma decisão e que causou algumas consequências que talvez aos seus olhos não tenham sido tão boas, te preparou para um momento em que você poderia despertar, olhar para isso e aprender com esse erro. E aí a gente vem para aquela questão de não importa o que aconteceu com você, importa o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Você vai usar isso como uma âncora, ficar preso no passado, se martirizando, ou você vai usar isso como uma forma de aprender, como um trampolim para você saltar e ir além, e realmente evoluir. Tudo é escolha, mas para ter essa escolha precisa estar consciente disso. Porque se você se deixar levar pelo que é ditado aí na sociedade de certo e errado, de você deve, você não deve, você tem que, você não tem que, você acaba sendo levado pelos conceitos do ego que são equivocados. Porque os conceitos do ego, eles têm uma única função, te manter vivo. E ele vai fazer isso a despeito de qualquer coisa, mesmo que isso te traga infelicidade. Aí a gente precisa começar a refletir a respeito da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos caminhos. Porque muitas vezes a gente está sobrevivendo, está confortável de alguma forma, mas não está bom do jeito que a gente sabe que poderia estar. A gente não está caminhando, a gente não está evoluindo, a gente não está crescendo, a gente está estagnado. É aquela velha história do passarinho que está sentindo frio, né? Aliás, do passarinho não, né? Do sapo que está lá no meio da neve sentindo frio. Aí vem um passarinho, faz uma caquinha em cima dele e ele está lá no meio da M, mas está quentinho. Então, vou ficar aqui mesmo, fedendo, com esse cheirinho de M, encharcado de M, mas está quentinho, está confortável. São escolhas, tá? O que essa lei da correspondência nos diz profundamente, assim, para o nosso entendimento enquanto ser humano? A gente já viu em outras lives, quando eu falei principalmente a respeito dos princípios da mecânica quântica, e vimos também na última live, quando eu falei da lei do mentalismo, que a gente cria a partir da nossa mente. A gente cria a partir do nosso próprio contexto. A gente constrói a nossa realidade o tempo todo, de maneira inconsciente a maior parte das vezes, mas eventualmente, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente pode começar a construir de maneira consciente. E conforme a gente vai evoluindo, se aprimorando, a gente pode começar também a construir de maneira consciente, consistente e sustentável, ou seja, utilizando uma energia que cria tudo que existe e não demandando a sua própria energia. Isso não é aquilo que você deseja, aquilo que você quer, porque o desejo vem do seu ego. A linguagem do universo é uma só. A linguagem do universo é energia, é vibração, é frequência. O universo entende a partir de energia, vibração e frequência. Os animais sentem isso. Tá rolando um vídeo aí no Instagram, acho que muitos de vocês já devem ter assistido, pelo menos para mim apareceu já umas 4 ou 5 vezes. Daqueles cavalos, se eu não me engano, eu acho que é na Inglaterra, não sei. Eu só vi o vídeo, eu não localizei muito, não prestei muita atenção no que dizia. Mas mostrando
É um cavalo com um guarda real sentado em cima que fica lá, né, exposto e fazendo a função dele de guarda, que atualmente deve ser uma função assim mais representativa do que efetiva, né? Mas ele fica lá no posto, em cima do cavalo montado, sei lá por quanto tempo, né? E as pessoas, os turistas, né, que vão tirar foto lá perto do palácio e tal, sempre chegam perto do cavalo, porque dizem que o cavalo ataca quem não é bom e aceita o toque de quem é bom ou se aproxima de quem é bom, né? E mostrou várias pessoas, vários turistas chegando perto do cavalo para tirar foto com o cavalo e o guarda montado no cavalo, e o cavalo tentando morder, o cavalo atacando, o cavalo afastando. E aí chegou uma, não sei se ela é indígena ou descendente de indígena, e também não sei se é americana, canadense, não sei de qual país que é. E ela chegou para tirar foto do lado do cavalo, e o cavalo na mesma hora abaixou a cabeça para ela e permitiu que ela tocasse, inclusive encostasse a testa dela na testa do cavalo. Foi uma conexão imediata. E aí muitas pessoas estão usando esse vídeo falando a respeito desse processo da frequência, porque energia não mente. A gente não tem essa percepção porque a gente não foi ensinado a utilizar essa percepção, porque verdadeiramente a gente tem. A gente tem um órgão específico no nosso corpo que capta as frequências energéticas, os campos eletromagnéticos que nos cercam. Se chama glândula pineal. Essa é a verdadeira função da glândula pineal. E a partir desses campos energéticos, a partir desses campos eletromagnéticos e da incidência ou ausência de luz, ela regula todo o funcionamento do nosso organismo. E o que isso nos diz? Nos diz que tanto o ambiente externo interfere no nosso funcionamento, como o nosso funcionamento interfere no ambiente externo. Porque assim como você tem uma glândula pineal que vai captar os campos eletromagnéticos que te cercam, e isso é de ambiente, de objeto, de pessoa, de animal, de planta, de tudo, porque tudo possui o campo eletromagnético. E aí, se uma pessoa chega para você com uma má intenção ou com uma vibração baixa, você capta isso, isso vai interferir em você. Da mesma forma que se você está com uma vibração baixa e chega num ambiente, o seu campo eletromagnético vai ser captado por outras pessoas e vai interferir também nas outras pessoas. Já percebeu como é difícil quando alguém chega nervoso, estressado, querendo brigar, querendo gritar, querendo arrumar confusão, você se mantém em paz, mesmo que essa pessoa não diga uma palavra sequer. Já perceberam isso? Principalmente quem mora com outras pessoas na mesma casa, seja casado, seja parente ou seja só colega de quarto, mas já percebeu que quando alguém entra na casa estressado, assim, nervoso, né, com uma vibração baixa, enfim, sei lá, brigou com alguém na rua, alguma coisa deu errado no trabalho, não importa qual o motivo, mas a pessoa chega em casa estressada, mesmo que ela entre, passe direto e vá para o quarto dela, o ambiente fica pesado. Já percebeu o quanto é difícil manter um bom humor nesse momento? Porque de alguma forma, aquele campo eletromagnético denso você captou e interferiu no seu. E quando a gente fala sobre você construir a sua realidade a partir da sua vibração, da sua frequência, isso diz respeito a quê? Dentro da TQA, a gente utiliza como base, como termômetro, isso daqui, ó. A escala Hawkins. Isso daqui nos diz qual é a frequência de uma pessoa a maior parte do tempo e como que ela vibra em relação a determinada situação. Então, se a pessoa estiver vibrando daqui para cá, ela vai estar nos níveis mais densos. Ela vai estar construindo a realidade dela a partir da força que ela faz para estar na vida. Ela vai desgastar a própria energia para tentar construir a sua vida.
E isso daqui para baixo, é o que a gente chama de atratores fracos. Ou seja, não tem força de atração para atrair coisas positivas na vida. Ao contrário, vai atrair aquilo que está vibrando. Você é aquilo que você vibra. Você atrai aquilo que você vibra. E você constrói de acordo com o que você vibra. Uma pessoa que calibra a maior parte do tempo na culpa, por exemplo, que é um nível bem denso dessa escala, ela vai olhar para o mundo como se ela tivesse colocado um óculos e as lentes fossem só culpa. Tudo que aconteceu ao redor dessa pessoa, ela vai achar que de alguma forma ela tem algum nível de culpa, mesmo que ela não tenha nada a ver com a situação. E eu não falo isso teoricamente não, gente, eu falo isso efetivamente, porque eu já estive nesse nível, né? Eu já tive meu lado bem denso aí ao longo da vida que eu precisei aprimorar e que, graças a Deus, eu cheguei num ponto de acessar conhecimentos que me possibilitaram fazer esse processo de despertar. Mas eu vivia nesse nível de culpa e vergonha tão profundo que eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando e o diretor da empresa foi na filial onde eu trabalhava, entrou na sala do gerente e começou a conversar com ele. E aí, de repente, o gerente pegou o telefone e ligou para mim pedindo para eu ir na sala dele. E eu pensei na mesma hora, meu Deus, o que eu fiz de errado dessa vez? E aí, assim, você ouve isso fora do contexto, você imagina assim, deve ser uma funcionária que sempre faz uma cagada, né? Que sempre tem alguém chamando a atenção dela. Não, eu era impecável no que eu fazia, como eu sou até hoje em tudo que eu faço. Eu procuro sempre dar o meu melhor. E o gerente, ele me ligava o tempo todo porque ele não tinha secretária. Então, eu que dava esse apoio a ele, apesar de eu não ser secretária dele. Mas assim, eu era tão boa no que eu fazia que eu dava conta do meu trabalho e ainda conseguia dar esse suporte para ele. E aí, naquele momento, eu me sentia dessa forma. Aconteceu alguma coisa de muito errado, porque o diretor da empresa saiu da sede, que ficava em outra cidade distante, veio para cá, tá dentro da sala conversando com o gerente, e por algum motivo eles me chamaram. Eu fiz alguma coisa de muito errado, que eu não sei nem o que é, né? Porque o nível de culpabilidade é tão profundo, tão inconsciente, que você não precisa de fatos para confirmar a sua culpa. Você constrói fatos para confirmar a sua visão de mundo. E claro, eu entrei lá, não tinha nada a ver comigo, ele queria me pedir alguma coisa lá que eu nem me lembro o que era, mas que era assim, completamente aleatório, sabe? Não tinha nem nada a ver com o trabalho em si. Mas para você ver como que as pessoas olham para o mundo. Elas olham para o mundo a partir da sua vibração. Por exemplo, uma pessoa que calibra a maior parte do tempo no orgulho, né? A gente acha que orgulho é uma coisa boa, né, no senso comum, né? A gente tem aí o dia do orgulho do LGBT, né? Que é um dia para você comemorar aquele momento em que as pessoas verdadeiramente mostram quem elas são, que elas têm coragem de assumir quem elas são em essência. Eu acho isso incrível, lindo, né? Mas o orgulho, enquanto estado de energia, ele não é uma coisa boa. Porque quem está no orgulho é aquela pessoa que não se permite errar. Ela não se permite perder a razão em momento algum. É aquela pessoa que precisa sustentar um ego tão forte, mas tão forte que chega a ser esmagador. E aí ela entra no quê? Na autocobrança, no automartírio, em autossacrifício, para que ela não se demonstre errada. E ela fica num estado tenso tão grande que começa a gerar estados de ansiedades constantes, porque ela não pode errar. E ou ela entra num processo de crises de ansiedade constantes, a ponto de ser diagnosticada com transtorno de ansiedade, ou ela começa a decair a frequência para o nível do medo. Porque se eu não posso errar, eu começo a ter medo de fazer as coisas. E aí o medo, ele te paralisa. Você começa a ter medo de tudo. E aí você começa a não fazer nada
para não correr o risco de fracassar. Conseguem compreender como que a nossa vibração, como que a nossa frequência interfere na forma como a gente olha para o mundo? Ao passo que as pessoas que calibram daqui para cima, elas já conseguem perceber que sim, eu errei, tá tudo bem. Eu tô aqui para errar mesmo, porque aqui é o ambiente, é a dimensão que eu tenho, tempo de errar, reconhecer o meu erro e utilizar esse erro para me aprimorar. Esses níveis daqui para cima, né, do nível de 200 para cima, desse verdinho aqui para cá, são os níveis que a gente chama de atratores fortes. Por quê? Porque ali você começa a acessar o seu poder. E que poder é esse? É justamente o poder de criação. O poder que traz a comunhão com essa energia que cria tudo que existe, com o Criador de tudo que é. É o nível em que você começa a acessar este reflexo interno que existe dentro de você, desta mente universal que criou tudo à sua imagem e semelhança. E aí a gente entra na lei da correspondência. Você constrói a realidade de acordo com aquilo que existe dentro de você. E a gente retorna naquela frase. Se essa fonte criadora de tudo que é onipresente, onisciente, onipotente e perfeita, toda a criação que foi feita à sua imagem e semelhança é perfeita. Todos nós somos perfeitos. Todos nós nascemos para dar certo. A gente pode não estar dando certo aos olhos do nosso ego, mas de alguma forma a gente está caminhando para isso. E aí o que nos cabe? Entrar no fluxo da vida. Entender as relações de causalidade que a gente estabeleceu para que a gente possa se enxergar por quem a gente verdadeiramente é. E isso a gente só consegue quando a gente vai tirando essas densidades, esses estados de energia densa, essas lentes embaçadas e consegue colocar uma lente no grau certo, que esteja limpinha, sem riscos, que é quando você começa a calibrar acima de 200 no nível da escala Hawkins, que você começa a ter clareza mental. E aí você começa verdadeiramente a se perceber diante de todas as situações quem você verdadeiramente é. Para além da sua profissão, para além da sua aparência, para além da sua família, do seu sobrenome, do seu casamento, dos seus filhos, da sua casa, da cidade onde você mora, da sua nacionalidade. Quem você é em essência. Porque isso daqui é aparência. Isso daqui os olhos veem. Mas o que está aqui dentro, a sua vibração te diz quem você é. Vocês me veem aqui toda quinta-feira com essa cara linda, né? Maquiada, a pele perfeita, sem ruga, sem mancha, sem olheira. Quase não aparece meu bigode chinês aqui, porque isso é um filtro. Não sou eu de verdade. É uma aparência aprimorada por inteligência artificial. Quem vem para o atendimento comigo vê minha cara de verdade. Eu acho que algumas pessoas levam até susto, né? Porque assim, tem uma boa diferença. Não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Ó, isso daqui é aparência. Eu tenho aqui como voltar. Acho que é aqui, né? Isso, não é aqui. Não consigo. Aqui. Isso daqui é minha aparência real. Mas nem isso daqui sou eu de verdade. Porque eu de verdade é o que existe aqui dentro. É o que vibra. É a minha frequência, é a minha vibração que diz verdadeiramente quem eu sou. E isso vocês veem tanto com esse rosto, quanto com o rosto com filtro aplicado. Porque eu sou eu não preciso de máscaras.
Porque mesmo que eu coloque uma máscara, a pessoa que tem uma percepção que está mais conectada consigo mesma, ela vai chegar perto de mim e ela vai sentir quem eu sou de verdade, porque a energia não mente. Então, encontrar a sua verdadeira essência e assumir quem você é libertador. Não só é libertador, mas te proporciona a você construir a sua melhor versão, a sua melhor realidade, a mudar verdadeiramente a sua vida. Porque a gente vive ouvindo as pessoas falando, você não pode desejar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Aí as pessoas olham isso e falam, eu já recebi comentários desse tipo em alguns vídeos meus. As pessoas falam, nossa, eu já mudei tanta coisa na minha vida, mas parece que tudo continua dando errado. O que faltou essa pessoa mudar? Faltou essa pessoa mudar aqui dentro. Muda de emprego, muda de cidade, muda de marido, muda de esposa, muda de roupa, muda de cabelo, muda a cor do cabelo, muda tudo. Mas o que importa verdadeiramente não está sendo olhado, não está sendo mudado. E isso que está aqui dentro vai refletir o que está lá fora. E isso não tem máscara, não tem filtro, não tem maquiagem, não tem cirurgia plástica que dê jeito. A sua frequência chega antes de você em qualquer lugar. Pode ser que as pessoas não consigam perceber isso logo de início, mas você pode ter certeza que em algum momento isso vai aparecer, porque ninguém disfarça energia. Energia chega antes. E a lei da correspondência diz isso. Não só de quem você é refletindo o que vai fora de você, mas também aquele conteúdo que você consome vai refletir dentro de você. Os noticiários, filmes de terror, violência, músicas pesadas, densas, de sofrência, ou essas outras que estão muito na moda aí, né, que eu não gosto nem de falar, porque as pessoas acabam sempre levando para o outro lado, falando que é preconceito, que não sei o quê, mas que tem essas batidas repetitivas, aquelas letras, né, que não dignificam ninguém. Tudo isso vai interferir em quem você é. Também falo isso de carteirinha, porque eu sou o tipo de pessoa que, para mim, ouvir Sepultura era música para dormir. Então, assim, eu sei qual é o outro lado, eu já estive do outro lado. É bom ouvir de vez em quando? Traz uma energia. Mas tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem um momento certo. E a gente precisa aprender a sentir isso. Porque isso ninguém vai te ensinar na escola, ninguém vai te ensinar na faculdade. Você vai sentir qual é o seu momento de ativar uma energia mais ativa mesmo, para que você tenha condições de ação, de pegar o touro pelo chifre e resolver o que precisa resolver, e qual vai ser o momento de você entrar num processo mais de conexão consigo mesmo, para poder até acessar outras informações que vão poder te ajudar na sua caminhada, a partir desta conexão com todo o universal. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a lei da correspondência pode trazer para a gente. E para quem é terapeuta, e até para quem não é terapeuta também, a gente pode trazer essa percepção também, e isso eu uso muito, não só eu, né? Todos os terapeutas TQA utilizam muito na questão de como você se relaciona com pai e com mãe, a sua origem. Porque aquilo que você olha para o seu pai e olha para a sua mãe, você traz para a sua vida, você honra na sua vida. O professor Eric tem lives maravilhosas falando a respeito disso, estão lá no YouTube, gratuitamente para quem quiser assistir, chamada Arquétipo de Pai, Arquétipo de Mãe. Assistam, porque isso vale muito a pena, é ensinamento de ouro assim para a vida. Ele diz que, pelo emaranhamento quântico,
tudo aquilo que é diferente de amor, que é diferente de gratidão que você tem pelo seu pai ou pela sua mãe, você vai replicar na sua vida e vai impedir que sua vida caminhe. Porque em relação a pai e mãe, você só tem uma única obrigação: a gratidão pelo dom da vida. Mais nada. É ponto final aí, não tem mais e se, mas e se fizeram isso, e se fizeram aquilo, não importa. Te deram a vida, você tem que ser grato, ponto final. Eu vou um pouco mais além, porque eu percebo na prática clínica que muitas vezes, e isso confirmado pela radiestesia e por testes sinestésicos, a pessoa verdadeiramente ama seu pai ou verdadeiramente ama sua mãe. Mas às vezes, o tipo de relação que ela estabelece com o pai ou com a mãe, o tipo de compreensão e interpretação que ela tem a respeito da história do pai e da história da mãe, interfere diretamente na vida dela. Por quê? Porque aquilo que ela observa fora, ela traz para dentro. E qual é a principal referência de qualquer pessoa na vida? Pai e mãe. A gente chega no mundo sem saber o que é a vida, sem saber jogar esse jogo. Quem que ensina esse jogo pra gente? Pai e mãe. Não importa se você foi criado por eles ou não. É energia, é frequência. A sua conexão energética está com eles. Aqueles que te criaram vão te dar referências, vão te dar valores também, que vão contribuir. Mas a conexão energética está com aqueles que te trouxeram para a vida. E isso é comprovado em consultório, gente. Às vezes a pessoa não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, cresceu sendo criado por pais adotivos, por vó, por tios, enfim, cresceu em lares e não tem contato com pai e mãe. Quando vai conhecer a história do pai e da mãe, vê e percebe que fez o mesmo trajeto, repetiu as mesmas histórias, os mesmos padrões. Porque a gente precisa se sentir pertencente ao nosso sistema. E a gente honra isso trazendo essas informações, passando pela nossa interpretação e repetindo na nossa vida de maneira inconsciente. Então, quanto mais você elevar a sua frequência, mais chances você tem de ter uma vida mais plena, porque você vai refletir aquilo que está dentro de você. Novamente, em relação a pai e mãe, observa o que eu disse. Aquilo que a pessoa observa, as informações que chegam até ela, de quem é o pai, de quem é a mãe, passa pela interpretação dela para construir uma internalização. Então, a internalização de pai e mãe que cada um de nós temos não é verdadeiramente quem é o pai e quem é a mãe. Porque a internalização que nós temos é a interpretação que a gente tem daquilo que chegou até a gente. Porque a gente interpreta o mundo, a gente olha para o mundo a partir do conteúdo que está dentro de nós. O livro que você lê não é o mesmo livro que o autor escreveu. As palavras que você escuta não são as mesmas palavras que eu estou dizendo. Tudo isso vai estar atravessado pela sua interpretação pessoal, que vai estar mediado por quem você é verdadeiramente em essência, pelos seus conteúdos inconscientes, pelo seu nível de vibração, pelo nível de frequência, pelos seus traumas, pelos seus conteúdos ocultos, pela forma que você olha para o mundo, pela lente que você coloca para enxergar o mundo. Isso é a lei da correspondência na prática. Então, vocês querem entender como que o mundo funciona? Olhem para dentro. Querem mudar a vida de vocês? Mudem a partir de dentro. Porque esse é o único caminho. Criar a partir da mente, mas também trazer aí uma frequência elevada para que você tenha boas criações, boas construções. E, gente, pelo amor de Deus, não se martirizem,
Não entrem em processos de autocobrança, de autojulgamento. Olha para a história de vocês. Passei tantos anos da minha vida fazendo algo que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Não façam isso. Olha para trás e fala, gente, eu fui essa pessoa, eu fiz isso, eu passei por isso, eu aceitei que fizessem isso comigo. O que eu posso fazer com tudo isso? O que de bom eu posso tirar disso? E aí vocês começam a mudar. Se perguntem. Deitem na cama à noite para dormir, em vez de ficar pensando no que aconteceu durante o dia aleatoriamente, ruminando pensamentos ou passando o timeline lá das redes sociais. Pare e reflete. O que eu fiz hoje que reflete o que está dentro de mim? O que eu poderia ter feito diferente, que poderia ter contribuído melhor? O que eu fiz consciente do que eu estava fazendo? O que eu fiz na base da reação? E na base da reação é sempre inconsciente. É sempre uma resposta do ego. É assim que vocês vão começar a olhar para dentro. É assim que vocês vão começar a descobrir quem vocês são. Vou ler 2 passagens a respeito dessa lei. A primeira está no Kybalion, o princípio da correspondência, como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Este princípio incorpora a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e fenômenos dos vários planos do ser e da vida. O velho axioma hermético é dito com estas palavras: como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. A compreensão deste princípio dá aos homens um meio de resolver muitos paradoxos sombrios e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência a eles, somos capazes de entender muito mais do que contrário seria incompreensível. Este princípio é de aplicação e manifestação universal, nos vários planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, pelos quais o homem era capaz de afastar dos obstáculos que encobre o desconhecido. Seu uso constante rasgava até mesmo o véu de Ísis. Um vislumbre do rosto da deusa podia ser capturado. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que o homem meça sóis distantes e seus movimentos enquanto sentado em seu observatório, assim o conhecimento do princípio da correspondência permite ao homem raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, você entende o arcanjo. E agora a versão que o professor Eric traz no Despertar, Destravar e Saltar, que aí já traz uma visão mais quântica. A lei da correspondência. Neste princípio, tudo que está em cima no universo também está embaixo, ou seja, as galáxias são semelhantes aos átomos. Com base nesse princípio, todos os elementos do universo correspondem e estão conectados entre si, de forma que o Criador também é a criatura, apenas obedecendo à escala em tamanho e poder. Conforme a teoria do caos, segundo a qual não existe caos absoluto, e sim um tipo de ordenamento que estabelece os comportamentos estruturantes que, por sua vez, conferem ordem ao caos, é possível perceber isso nas mais diversas formas universais, galáxias, constelações, sistemas planetários, bem como nas estruturas dos menores seres vivos. Para entendermos melhor, aí tem uma figura aqui no livro que eu vou tentar mostrar para vocês, mas ela está escura, não sei se vocês vão conseguir ver. A figura mostra este comportamento na forma física de algumas estruturas universais que contêm o mesmo tipo de formação e ordenamento na matéria em estruturas microscópicas. Então, a gente tem aqui embaixo, olha, a árvore da vida, uma geometria sagrada, o início de uma estrela, eu acho, e
Aliás, não é daqui não, é daqui de cima que começa. Um ponto, o início de uma estrela e uma célula. 2 pontos, a estrela se desenvolvendo e a célula se subdividindo. E aqui não aparece, mas já começa uma forma geométrica, aqui surgindo um pequeno aglomerado de estrelas e a célula se multiplicando, e assim sucessivamente até chegar na flor da vida, uma galáxia e uma molécula, né? Com várias, uma molécula não, um aglomerado de células que vai formar aí órgãos, tecidos, enfim, né? Cada um segue aquilo que foi direcionado a seguir. Mas é isso. Tudo tem um ordenamento perfeito. E esse ordenamento perfeito é a imagem e semelhança da criação. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu fiquei 2 semanas fora, eu tô meio enferrujada do que eu tenho que fazer. Ah, a Regina entrou com o perfil do marido. Eu vi esse vídeo, surreal a sensibilidade desse animal. O Rodrigo tá falando, o vídeo do cavalo que eu falei. Gente, é muito lindo a conexão do cavalo com a moça. Onde aprendo como abrir a pineal? Olha só, abrir a pineal, você vai encontrar diversas receitas aí na internet. O que o professor Eric dizia? Que para você abrir a pineal, precisa ser um processo, para ser de maneira segura, precisa ser um processo natural de evolução contínua, de expansão de consciência. E isso implica autoconhecimento, implica você elevar a sua frequência aí a níveis maiores, você fazer as mudanças internas para que você alcance um equilíbrio energético, para que a energia flua livremente por todos os seus chakras, por todos os seus centros energéticos, por todos os seus meridianos, de maneira equivalente, equilibrada, segura, para que aí possa realmente abrir a glândula pineal, que é o último que chega, né? E se você faz isso de uma maneira forçada, né? Se você faz aí, toma substâncias, faz práticas de maneira forçada, que você não tem a plena certeza de que aquilo vai por um caminho seguro, existe nos chakras uma coisa chamada microtúbulos. E esses microtúbulos, eles podem romper. E como é um corpo etérico, você não tem condições de reaver, de reformar esses microtúbulos. Então, a questão de desenvolver glândula pineal é uma questão muito séria. Você precisa seguir aquilo que você verdadeiramente tem certeza de que vai ser seguro, de que não vai causar nenhuma interferência nesse sentido. O caminho mais seguro é o autodesenvolvimento, a expansão da consciência. Ai, linda de toda forma. Morgana, gente, é puxa-saco. Mas eu me sinto linda, independente da minha aparência, da minha idade, das marcas que eu carrego da vida. Eu me sinto linda porque eu sou linda por dentro. Mas ainda tem muita coisa a aprimorar também. Gratidão, Cleusa, tá sempre acompanhando aí a gente. Gente, olha só, agora seria o momento que eu iria fazer um atendimento com vocês, mas eu acabei de ver aqui que estão ligando da escola do meu filho. Eu não tenho como não atender essa chamada porque não sei o que está acontecendo lá. Então eu vou me despedir de vocês e na semana que vem eu tento compensar isso de alguma forma atendendo aí 2 pessoas, ok? Combinado? Então, quem estava torcendo para conseguir hoje, continua fazendo o seu processo de construção consciente, consistente e sustentável, de preferência com o auxílio da energia do todo universal, para ser selecionada na próxima semana. Um beijo para todos vocês, fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou o outro você. Quem desejar saber mais a respeito da lei do tempo, depois vai lá no meu perfil que eu vou colocar no
no story. Deixa eu ver o que a escola quer. Beijo!